Vamos voltar? Então, a gente vai continuar com as questões relativas ao controle. Essa questão aqui pede o seguinte, olha, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. O controle informa o sistema sobre o seu desempenho em comparação com os objetivos. Lembra que a gente estava falando? Eu defino qual que é o meu padrão, e aí eu observo o que está acontecendo e faço esse comparativo. Ok. O controle informa o sistema o que deve ser feito para assegurar a realização dos objetivos. Se eu vou fazer entrar com uma ação corretiva depois que eu fiz essa comparação, eu estou fazendo o quê? Informando o que precisa ser feito para que o meu objetivo seja alcançado, caso eu não esteja alcançando. 3. Controlar consiste em manter um sistema dentro de um padrão de comportamento com base em informações contínuas sobre o próprio sistema e o padrão de comportamento. Sim, né, eu quero manter aquele padrão com base em algo que eu planejei e ter essas informações sempre à mão. Então, a alternativa correta, todas as afirmativas estão certas. As atividades de monitoramento e avaliação devem ser compreendidas como fases do próprio processo de planejamento das ações assistenciais, o qual precisa assegurar o atendimento às reais necessidades da população beneficiária, visando consolidar uma rede de inclusão e de proteção social aos segmentos mais carentes. A partir disso, assinale a alternativa correta. Então, olha, o monitoramento e a avaliação devem ser utilizados como meio para melhorar os projetos e programas existentes, aprimorar o conhecimento sobre sua execução e seu planejamento futuro, tendo como pano de fundo a contribuição aos objetivos institucionais. Certo? A gente está falando que eu vou monitorar para comparar, né, fazer essa avaliação. E com base nisso, eu estou buscando o quê? Melhorar o meu processo. Então, a resposta correta é exatamente essa. Vamos dar uma lida nas outras alternativas, só para a gente entender por que não poderiam ser elas. B. Monitorar e avaliar refere-se a um exercício transitório e momentâneo, sem repercussões a longo prazo. Essa questão está toda errada. Primeiro que não é nem momentâneo, nem transitório. E, obviamente, que quando eu estou fazendo um controle, isso tem repercussões futuras e, dependendo da extensão do meu planejamento, o controle também tem suas abrangências, vai ser de longo prazo. C. As atividades de monitoramento e avaliação não estão compreendidas nos processos de planejamento das ações assistenciais. Bem, como que eu posso monitorar e avaliar algo que não foi planejado? Não tem jeito. Letra D. A implantação de políticas públicas articuladas a um sistema de informação, monitoramento e avaliação não promove subsídios para a consolidação de políticas públicas. Bem, ainda que a gente não estivesse falando sobre política pública, independente do assunto, como eu posso implantar algo e, a partir disso, o sistema de informação, de monitoramento e de avaliação disso não me promover informações que vão ser subsídio para isso? Também não tem muito sentido. Essa questão, ela está dividida nas duas páginas porque ela é grande. Vamos entender, então, o que está falando sobre as funções. Primeiro aqui, o planejamento consiste na especificação dos objetivos a serem atingidos, na definição das estratégias e ações que permitam alcançá-los, e no desenvolvimento de planos que integrem e coordenem as atividades da organização. O planejamento permite que os administradores e trabalhadores tenham sua ação orientada para determinados objetivos, permitindo-lhes concentrar sua atenção no que é mais importante para a organização. Então, está aqui te dando uma visão do que significa planejar. A organização é a função da administração que faz a distribuição das tarefas, né? Os recursos, as atividades e dos recursos entre os membros da organização. Define quem tem autoridade sobre quem
e quando e onde devem tomar decisões. Sim, né? A gente está falando também das hierarquias, das departamentalizações. A organização procura distribuir o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros da organização, para que estes alcancem os objetivos estabelecidos eficientemente. O resultado do processo de organização é a estrutura organizacional. O controle é a função da administração que assegura que os objetivos estão sendo alcançados. Ótimo! Consiste na monitoração e na avaliação do desempenho da organização, na comparação deste com os objetivos planejados e na correção dos desvios que se verifiquem. A função de controle envolve a definição de medidas de desempenho, a verificação sistemática do desempenho efetivo, a comparação entre os padrões e objetivos planejados e o desempenho efetivamente observado. E, finalmente, o estabelecimento de medidas corretivas no caso de se verificarem desvios significativos. É por meio da função de controle que a organização se mantém no rumo pretendido ou planeja mudanças. Então, a gente falou aqui o que é o controle e deu as 4 fases do controle que a gente veio falando. Analise as afirmações acima, referem-se às funções da administração e assinale a alternativa correta. Como eu já reforcei com vocês, essa banca gosta de colocar muito que todas as alternativas estão corretas. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Planejamento é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuir os recursos disponíveis segundo algum critério. Então, olha só, ele te falou de planejamento, mas ele te colocou aqui também a organização. Está distribuindo o trabalho, está definindo os recursos, né? 2. Direção é o processo de acionar os recursos que realizam as atividades e os objetivos. A gente pode estar falando, por exemplo, de informação, de comunicação, motivação. 3. O controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e de identificar a necessidade de modificá-los. Então, a gente está falando aqui, a alternativa 2 e 3 estão corretas, mas a 1 houve uma junção do planejamento e da organização. Onde que entra a organização aqui? Quando eu estou falando de distribuir os recursos de acordo com algum critério. Quando eu estou falando também, quando eu defino a responsabilidade, não, pode ser planejamento. Mas se por um acaso a questão entrar falando de distribuir responsabilidade, aí também eu já estou falando de novo de organização, ok? Então, nesse ponto, a gente vai começar a falar sobre a estrutura organizacional. O que é importante você saber sobre a estrutura organizacional? Primeiro, esse tópico do edital é um tópico bem grande. Ele pode ser trabalhado em vários aspectos. Então, vou tentar trabalhar com vocês algumas questões aqui que podem ser faladas sobre a estrutura organizacional. A estrutura organizacional, ela está meio que distribuída em vários conceitos que você foi estudando. Quando você estudou sobre as funções, por exemplo, no item organização, você está falando sobre a estrutura organizacional. Quando você estuda sobre um organograma, você está falando de estrutura organizacional. Na hora que você está falando sobre centralizar e descentralizar, também é estrutura organizacional. Então, lembrar, primeiro, que o organograma é o desenho da minha estrutura organizacional, ok? Então, é a forma como ela foi dividida, como ela foi estruturada, a gente chama de estrutura organizacional, a forma como a empresa foi dividida e estruturada. E o desenho disso se chama organograma. Bem, quais são os aspectos que podem ser considerados nesse delineamento da estrutura organizacional? Eu vim falando aqui com você a departamentalização, quando eu agrupo a minha empresa nos seus departamentos, os níveis hierárquicos, né? Se eu criei lá o nível estratégico, tático, operacional, que até a gente falou aqui nas funções administrativas, a amplitude de controle. O que é amplitude de controle? É a quantidade de subordinados que eu tenho abaixo de mim. Então, eu sou um gerente de vendas, quantos supervisores de vendas eu tenho abaixo de mim? Eu sou um supervisor de vendas, quantos vendedores eu tenho abaixo de mim?
Quantas pessoas eu consigo controlar para que o meu trabalho seja eficiente, eficaz? Isso daí a gente chama de amplitude de controle. A delegação, a centralização e a descentralização, que a gente vai entender um pouquinho a diferença de um para o outro. Aliás, a gente vai recordar um pouquinho a diferença de um para o outro. Então, os componentes da estrutura, para a maioria dos autores, é dividido em sistema de responsabilidade, onde a gente está tendo um resultado aí de alocação dessas atividades. O que entra nesse sistema? Departamentalização, linha e assessoria, a própria especialização do trabalho quando eu descrevo as atividades. O sistema de autoridade, onde eu estou identificando o resultado da distribuição de poder, né? Então, eu estou falando de amplitude de controle ou amplitude administrativa, dos níveis hierárquicos e sobre delegação, centralização e descentralização. O sistema de comunicação, que é onde eu tenho o resultado da interação dessas unidades, né? Então, eu vou identificar ali o que eu vou comunicar, por quê, como, quando, quanto, onde, né? O que vai ser comunicado. E alguns autores já vêm incluindo esse sistema de decisão. Eu até coloquei numa corzinha diferente para você saber que esse sistema de decisão ele tem sido entendido como um processo também de componente da estrutura, tá? Então aqui a gente está falando do resultado da ação sobre as informações, aonde eu vou fazer análise de atividades, análise de decisões, análise das relações existentes entre essas unidades organizacionais. E é basicamente o que? A transformação do dado em informação e das minhas decisões em ações. Então, dentro desses tipos de estrutura organizacional, a gente precisa conhecer quais são as estruturas básicas. Uma questão que cai ali te perguntando como que a minha empresa foi desenhada, você ter uma noção de quais são essas estruturas. Relembrando, a gente tem a primeira delas, a estrutura organizacional linear, que é uma estrutura simples, né, até mais antiga. Ela é muito ligada ao exército, aos militares, tem um aspecto bem piramidal, com linhas que são diretas e únicas, de responsabilidade entre superior e subordinado. Vai se caracterizar aí por uma relação de comando, né, desses dois, subordinado e superior, e a gente tem linhas formais, tanto de comunicação, quanto também tem decisões que são mais centralizadas. Já a estrutura funcional é uma estrutura que tem por característica a especialização. Então, eu estou decompondo aí as minhas funções de uma maneira mais prática, né? Então, o subordinado, ele vai se reportar a vários superiores, de acordo com o quê? Com as suas especialidades. Então, um gerente não interfere na especialidade do outro. Esse carinha aqui, ó, responde tanto para esse quanto para esse. Esse, assim, a gente está chamando de funcional. Então, a gente está falando de processo de decisão dividido a partir das especialidades. Quando eu junto esses dois tipos, eu tenho aí o que a gente chama de linha staff. O que é a linha staff? Eu tenho tanto a organização linear quanto a funcional, né? Então, eu vou ter um predomínio aí da linear para que eu possa identificar esse processo meio piramidal, mas eu tento reduzir as desvantagens dela, incorporando as áreas de assessoria, né, que vão me auxiliar, vão ser o meu staff, tá? Então, são órgãos de apoio, são órgãos que estão ligados, auxiliando os órgãos os órgãos fim, os órgãos que a gente tem atividade principal. Então, vou pegar aqui um exemplo para você. Sou uma montadora de carro. A área de produção é uma atividade fim. Eu preciso produzir o carro e vender o carro. Então, área de vendas, área de produção, atividade fim. Mas eu tenho áreas que são suporte, que dão apoio. Por exemplo, a área de recursos humanos, a área de logística, a área de compras. Todas elas dão apoio, suporte
a área principal de vendas ou a área principal de produção. Elas são atividades meio, elas estão aqui como staff. E podem haver também as assessorias, né, que elas não têm uma ligação direta no organograma de responsabilidade com as atividades fim, então não tem ninguém abaixo dela, hierarquicamente, ela não é chefe, ela não gerencia ninguém, ela é só um órgão que assessora um departamento ou uma pessoa. Depois disso, você tem uma estrutura que pode ser dividida a partir dos seus projetos. Então, eu tenho gerentes para cada tipo de projeto, que vão ter aí especificações para aquele projeto, e abaixo dele eu vou estar com as equipes que são responsáveis por aquele projeto, tá? Então, eu estou enfatizando nesse caso o projeto, que tem tempo para acabar, e não as funções, né? Não as especializações ou algo assim. E por fim, não que não existam outras, eu estou aqui trabalhando com vocês as mais conhecidas, aquelas que os autores vêm perguntando mais, a gente tem a estrutura organizacional matricial, aonde eu tenho uma combinação também de duas estruturas. Normalmente eu tenho uma funcional e uma por projeto ou por produto, e eu estou buscando satisfazer as necessidades de especialização da organização e também de coordenação, né? Então, a gente tem a junção de duas necessidades. O que eu estou vendo aqui, olha, uma departamentalização funcional, tá vendo? Ó, por função, produção, vendas, financeiro, RH. E aqui, uma departamentalização pelo tipo de produto, que poderia também ser pelo projeto. E acaba me gerando uma matriz, olha, essa pessoa aqui, ela tem ligação com esse cara e com esse cara. São dois gerentes que estão trabalhando naquela produção A. Depois, na vendas A, finanças, no RH e por aí vai. Além da estrutura, eu tenho tipos de departamentalização. Vamos voltar aqui só para a gente falar o que seria essa departamentalização, para ficar claro de vocês enxergarem. Departamentalizar é quando eu distribuo os meus departamentos em algum critério, né? Então aqui, ó, aqui eu estou dividindo ele em função, ó, produção, vendas, financeiro, RH. Então, eu estou dividindo o meu departamento pelas funções, mas eu também posso dividi-lo de outras formas. Isso é o que a gente chama de departamentalização. Então, as departamentalizações mais comuns são essas que eu estou apresentando aqui para você. Só para a gente recordar, a primeira é por quantidade, né, onde eu departamentalizo pela quantidade de pessoas, por exemplo, ou por turno. Quando eu tenho turno A e turno B, eu também divido os meus departamentos pelo turno. A funcional, que foi a que eu mostrei ali para vocês, né, pelas funções, produção, logística, compras, vendas, RH, qualidade. A por localização geográfica, é muito comum a gente ver, por exemplo, supermercados, bancos em várias regiões da cidade ou do país. Ela está procurando privilegiar as necessidades do cliente daquele local. A departamentalização por produtos ou serviços, aonde eu estou dividindo a minha empresa pelo produto que eu fabrico. Vamos supor que eu faça sabão em pó e sorvete. Então, não adianta eu ter uma área que produz sabão em pó e sorvete. São duas coisas bem diferentes, que compra sabão em pó e sorvete. Então, lá em cima eu vou departamentalizar toda a minha equipe de sabão em pó, toda a minha equipe de sorvete. Quando você entra num supermercado, você vê essa departamentalização acontecendo de forma clara. Por exemplo, se você tem que comprar um desodorante, se você tem que comprar um extrato de tomate, você sabe exatamente quais são as galerias que você tem que ir. Porque o supermercado ele já está departamentalizado pelo produto. Então, você não vai encontrar nunca uma latinha de extrato de tomate do lado de um vidro de desodorante. Eles estão divididos pelo produto.
A departamentalização por clientes, ela visa atender às necessidades do cliente, compreender meu cliente, quais são as características dele. Então, quando você entra numa loja de departamento, você vê essa departamentalização acontecendo. A área feminina, masculina e infantil. Você hoje, quem trabalha com maquiagem, já vê que existem maquiagens para tipos diferentes de pele. Você tem cores diferentes de base, por exemplo. Antigamente você não tinha maquiagem, produtos de beleza que tivessem o foco, por exemplo, na pele negra. Hoje você já foca nisso. Você pode focar produtos em pessoas altas e pessoas baixas. Você pode focar seus produtos em pessoas mais maduras e pessoas mais novas. Então existem vários tipos de cliente. A departamentalização por cliente é quando eu foco nesse cliente para procurar entender a necessidade daquele cliente e criar produtos específicos para aquele cliente. A departamentalização por processo, a gente viu lá quando a gente estudou sobre a gestão por processo, que o processo são as etapas que estão interligadas, né? Por exemplo, de uma fabricação. Então, eu posso dividir a minha empresa, normalmente essa departamentalização acontece lá no chão de fábrica, pelas etapas do meu processo. Corte, costura, alinhavo, passa, dobra, tá? A departamentalização por projeto foi o que eu falei com vocês aqui atrás, onde eu crio projetos que são temporários. Então, vamos supor que eu tenho uma construtora, eu vou construir vários prédios. Então, um prédio A é um projeto, o prédio B é outro projeto, o prédio C é outro projeto. Assim, eu tenho o foco das necessidades daquele projeto dentro do projeto. Não aparece, de repente, uma necessidade urgente que a pessoa fala: eu não sabia que para esse projeto precisava, porque eu não conheço o projeto muito bem. Não, cada um que está naquele projeto conhece exatamente sobre aquele projeto. A departamentalização matricial, que faz essa junção de duas também, como eu mostrei para vocês ali na estrutura organizacional. E a departamentalização mista, que é o que é mais comum da gente enxergar, né? Aonde a gente vê mais de um tipo de departamentalização. Então, eu posso lá em cima departamentalizar a minha empresa pelo tipo de produto. Aí, no tipo de produto, eu posso subdividi-lo em cliente. Aí eu posso subdividi-lo em funcional. E aí, abaixo dele, eu coloco o processo. Olha quantos tipos de departamentalização eu usei num único organograma. Então, esses, só para recordar, esses são os mais básicos tipos de departamentalização e eles podem cair na sua prova. Outro conceito que pode cair na sua prova, falando de estrutura organizacional, é o de centralização, descentralização e delegação. Então, vamos entender a diferença de um para o outro. Delegar é quando eu estou transferindo determinado nível de autoridade para um subordinado. Centralizar é quando eu estou concentrando o meu poder nos níveis mais altos da minha administração. E descentralizar é quando eu estou diluindo esse poder para outros níveis. Então, eu tenho menos na alta e divido para as mais baixas. Mas centralizar e descentralizar, eu acho que fica claro para você, dá sempre para entender. Se o poder está mais no alto e na mão de um só, é mais centralizado. Se o poder está dividido em outros níveis, é mais descentralizado. A gente pode pensar, por exemplo, num processo de compras, onde você tem um diretor que dá aos níveis hierárquicos mais baixos o poder de assinar os pedidos. Então, o comprador, se é um pedido até 10 mil reais, o comprador assina sozinho. Se é de 10 mil a 20 mil, o supervisor assina com ele. Se é de 20 mil até 50 mil, assina o comprador, o supervisor e o gerente. Se é acima de 50 mil, o diretor tem que assinar. Isso é descentralizar. Eu estou distribuindo o poder para os níveis hierárquicos mais baixos com uma certa limitação, né? Só que descentralizar e delegar é que está a questão. Às vezes tem um pouco de dúvida da diferença de um para o outro. A descentralização, gente, ela é muito ligada ao cargo. Então, todos os compradores podem assinar pedido até 10 mil sozinhos. Já na delegação, eu estou falando de pessoa. Então, pode ser que o diretor vire e fale assim: eu não vou estar na empresa essa semana e o João vai assinar os pedidos por mim.
Então, aqui eu estou dando um poder para uma pessoa, não para os cargos. Então, a descentralização normalmente alcança vários níveis. Eu falei com você, gerente, diretor, gerente, supervisor, comprador. Já aqui, eu estou falando de um nível hierárquico só. É quem? É o João. Mais ninguém. Então, aqui é uma abordagem mais formal e aqui mais informal, né? Uma atuação que é menos pessoal e aqui que é bem mais pessoal, é o João quem está fazendo. E por conta disso, ela não é tão estável quanto a descentralização. Por quê? Porque se o João sair, se o João passar mal, se o João não vier essa semana por algum problema pessoal também, não é outra pessoa que vai assinar, era o João. Então, nesse processo, a gente consegue enxergar exatamente a diferença de delegação para descentralização. Nos ajuda aí numa questão que possa aparecer. Então, nesse momento, a gente vai dar uma paradinha, você vai tomar um café, beber uma água e a gente volta em 5 minutos para fazer algumas questões que aparecem dessa banca com relação à estrutura organizacional, ok?